Hoje nós vamos falar sobre um dos autores mais estranhos, mais perturbadores e também mais necessários de toda a literatura moderna, Franz Kafka. Kafka é um daqueles nomes que a maioria das pessoas conhece, mesmo sem ter lido nenhum livro dele, e tem uma explicação para isso. O nome dele virou até adjetivo. A gente fala kafkiano para descrever uma situação absurda, burocrática e que pareça sem saída. Mas o que isso significa de verdade? O que torna uma situação genuinamente kafkiana? E como um homem que viveu numa cidade hoje chamada Praga, que trabalhou a vida inteira em uma seguradora, que nunca quis publicar quase nada do que ele escreveu, como que esse homem criou uma das obras mais influentes do século XX? É isso que a gente vai ver e tentar entender no vídeo de hoje. Para entender Kafka e para entender também o que kafkiano quer dizer de verdade, a gente precisa entender primeiro um pouco sobre a vida dele. O Kafka é um desses autores cuja obra e a biografia estão visivelmente ligadas. Os seus personagens compartilham sentimentos, angústias e até alguns aspectos biográficos com o autor. Então, vamos começar do começo. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883, em Praga. Hoje, Praga é a capital da República Tcheca, mas na época em que Kafka vivia, ela fazia parte do Império Austro-Húngaro. E essa localização é a chave para entender quem Kafka era e por que ele se sentia como ele se sentia. Porque a Praga, da virada do século XIX para o século XX, era uma cidade com uma divisão interna muito nítida. A maioria da população que morava ali era tcheca e falava tcheco, e vivia nos subúrbios operários. Mas tinha uma minoria que ocupava o centro histórico, falava alemão e que se considerava parte de uma elite cultural. Era cerca de 7% da população e Kafka pertencia a essa minoria. Só que dentro dessa minoria de falantes de alemão, Kafka pertencia a uma fração ainda menor, a comunidade judaica. Eram judeus que já tinham se afastado da religião ortodoxa, que falavam alemão e não Yiddish, que tentavam se assimilar à cultura dominante, mas que ainda eram vistos como judeus e por isso eram também alvos de antissemitismo constante. O tradutor Paul Eisner chamou essa situação de triplo gueto. Kafka era simultaneamente um estranho para os tchecos, porque ele falava alemão, um estranho para os alemães, porque ele era judeu, e um estranho dentro da própria comunidade judaica, porque nem a religião e nem a tradição eram vividas com profundidade dentro da família dele. E essa sensação de não pertencer a nenhum lugar, de estar em 3 mundos ao mesmo tempo sem estar completamente em nenhum, vai marcar profundamente a imaginação de Kafka. O próprio Kafka escreveu nos seus diários que ele se sentia mais forasteiro dentro da própria casa do que um estrangeiro verdadeiro se sentiria em qualquer lugar. E é por isso que a alienação que a gente encontra nos personagens de Kafka é algo que vem de uma experiência realmente vivida e cotidiana, que começou antes mesmo de ele aprender a escrever. E se tem uma figura que atravessa toda a obra de Kafka e que ele próprio nunca parou de tentar entender, essa figura é o pai dele, Hermann Kafka. Hermann era um comerciante de artigos de armarinho. Ele era filho de um açougueiro de aldeia e ele tinha então conseguido, por esforço próprio, abrir um negócio no centro histórico de Praga, no andar térreo do Palácio Kinsky, na Praça da Cidade Velha. Então ele era um homem que tinha subido na vida com muito trabalho, com muita dedicação, e ele administrava o próprio lar mais ou menos com essa mesma lógica que ele administrava o seu negócio, com muita autoridade, prezando por eficiência e sem permitir muito espaço para fragilidade. A mãe de Kafka, Julie Levy, vinha de uma família de eruditos rabínicos e ela era descrita pelo próprio Kafka como uma pessoa melancólica, ela era uma pessoa mais espiritualizada e ela era bem delicada, bem frágil. E essas eram características com as quais Kafka se identificava muito mais do que com o pai, apesar de que ele também não era muito íntimo da própria mãe. Kafka era o filho mais velho. Ele teve 2 irmãos que morreram na infância e 3 irmãs que sobreviveram, mas todas as 3 foram assassinadas em campos de concentração nazistas décadas depois. Como os pais viviam completamente absortos nos negócios da família, Kafka e suas irmãs foram criados
em grande parte por governantas e funcionários. A presença do seu pai na infância foi algo muito marcante para Kafka. Hermann não era um pai exatamente cruel, ele não espancava os filhos, mas ele tinha uma presença muito autoritária, ele era muito rígido, irascível, ele tinha um humor muito imprevisível, sabe aquela pessoa que em um minuto tá conversando normalmente e do nada começa a ofender, a discutir, a humilhar. Então, ele era exatamente assim. E para o Franz, que era um menino bem sensível, introvertido, tímido, que já se sentia deslocado do mundo, o seu pai era como se fosse um juiz que dificultava a vida dele. Em 1919, com 36 anos, Kafka escreveu ao seu pai uma carta de mais de 100 páginas. Essa carta foi publicada como um livro com o título Brief an der Vater. Em português, a gente chama de Carta ao Pai. E esse é um texto muito intrigante. Ele é como se fosse uma tentativa de entender como que alguém cresce à sombra de uma presença tão grande que nunca consegue se tornar inteiramente si mesmo. É uma carta bem emocionante, onde Kafka diz ao seu pai que a influência dele o impediu de se autonomizar, de casar, de constituir uma família e de viver no sentido pleno dessa palavra. Essa carta nunca chegou às mãos do destinatário. A mãe de Kafka recebeu, leu e devolveu ao seu filho. E esse é um dos pontos centrais para a gente entender a obra de Kafka. O pai tem um papel importantíssimo. Já que ele não entendia a primeira autoridade que tinha na sua vida, toda a galeria de poderes incompreensíveis que ele constrói em sua obra surgem dessa primeira autoridade. Então, as leis que ninguém consegue explicar, as autoridades que condenam as pessoas sem uma acusação clara, tudo isso tem essa raiz no que Kafka viveu dentro da sua casa, na relação com um homem que tinha critérios de julgamento que pareciam mudar a cada momento, que ninguém entendia e que sempre tentava culpar as pessoas, mesmo que elas não entendessem o que elas tinham feito de errado. Para entender Kafka, a gente também precisa entender a vida dupla que ele levou por quase toda a sua idade adulta. Kafka estudou direito, ele não queria estudar isso exatamente, mas o seu pai queria garantir que seu filho tivesse uma carreira segura, então ele simplesmente obedeceu. Depois de se formar na faculdade em 1906, Kafka passou um tempo trabalhando em uma seguradora italiana chamada Assicurazioni Generali. Os turnos que ele trabalhava lá eram bem longos e deixavam ele muito exausto. Apesar de ele já querer escrever, ele quase não tinha energia para escrever. Em 1908, ele conseguiu uma posição melhor, o Instituto de Seguros de Acidentes de Trabalho para o Reino da Boêmia, uma entidade burocrática semi-estatal, onde ele ficou até se aposentar por questões de saúde em 1922. O trabalho de Kafka nesse instituto envolvia investigar acidentes industriais, calcular indenizações e escrever relatórios. E ele realmente não tinha apreço nenhum por esse cargo. Inclusive, ele chamava de Brotberuf, que significa literalmente trabalho para o pão, um trabalho que você faz apenas para sobreviver, para se alimentar e que você não encontra sentido nesse trabalho. Mas, apesar desse profundo desdém que ele tinha por essa função, Kafka era um funcionário exemplar. Ele era meticuloso, ele era elogiado pelos seus superiores e ele até chegou ao cargo de secretário superior. Mas o que acontecia depois do trabalho é que importa. Kafka reservava as madrugadas para escrever. Então, depois que todos em casa estavam dormindo, quando a cidade toda estava em silêncio, ele se sentava sozinho e escrevia por horas. E essa vida dupla, com um trabalho extremamente burocrático, cheio de regras e procedimentos, que ele vivia durante o dia. E, do outro lado, as horas que ele passava sozinho, em silêncio, em casa, escrevendo durante a madrugada, foi uma vida que deixou marcas muito claras na sua obra. E olha só que irônico, o homem que escreveu os textos mais perturbadores sobre burocracia, sobre máquinas opressivas, passava os seus dias redigindo relatórios burocráticos com uma competência exemplar. A linguagem fria, a linguagem hiperracional que ele usava para descrever situações absurdas, ele aprendeu nesse escritório. E ele simplesmente pegou esse vocabulário da burocracia e aplicou ao absurdo. E foi esse contraste que criou o efeito de horror específico da sua prosa. No ano de 1902, enquanto ele ainda estudava na universidade, Kafka conheceu em um clube de leitura e retórica um jovem que se tornaria a pessoa mais importante da sua vida literária, Max Brod. É muito interessante a gente pensar sobre a amizade deles, porque o contraste entre as personalidades dos dois é muito visível. Brod era o oposto do Kafka em quase tudo. Ele era extrovertido,
extrovertido, uma pessoa confiante, um homem entusiasmado com a própria obra e também com a obra dos outros. Ele integrou Kafka em um grupo de escritores de língua alemã em Praga, que era chamado o Círculo de Praga, e ele imediatamente reconheceu em Kafka um talento extraordinário. Então, para Brod, Kafka era um gênio, mas o próprio Kafka não enxergava tanto valor nos próprios textos. Kafka era um perfeccionista quase obsessivo, e não aquele perfeccionista que simplesmente fica trabalhando no mesmo texto até achar que ficou bom, e sim aquela pessoa que acredita que seu texto nunca vai ficar bom o suficiente. Então, ele publicou muito pouco na sua vida, só alguns contos e novelas curtas. Os seus 3 grandes romances, que são O Processo, O Castelo e O Desaparecido, ficaram inacabados e não foram publicados por ele em vida. Um momento importante no desenvolvimento da identidade de Kafka aconteceu em 1911, quando ele assistiu a apresentações de uma trupe de teatro judaico de Lviv, que passou por Praga. Esse encontro despertou nele um interesse profundo pela cultura Yiddish e pelo judaísmo, que era uma herança espiritual que a família dele tinha negligenciado. Mas a partir daí, Kafka passou a estudar hebraico, a ler mais sobre mística judaica, a se interessar até pela ideia de emigrar para a Palestina. E esse judaísmo tardio, meio incompleto, e que ele sempre buscava, mas nunca realmente encontrava, é uma outra camada de alienação que atravessa toda a sua obra, porque se tornou um interesse dele, mas que não era assimilado pela sua família e pelos seus amigos. Agora eu queria falar um pouco sobre a vida afetiva de Kafka, porque é uma das mais angustiantes da literatura. A relação mais longa e mais documentada que ele teve foi com Felice Boia, que ele conheceu em 1912. Então, durante 5 anos, a comunicação entre eles dois foi feita principalmente por cartas. Eles trocaram mais de 500 cartas e postais no total. E eles chegaram a se noivar 2 vezes, mas Kafka desfez o noivado nas 2 vezes. E quando a gente lê essas cartas que eles trocaram e também os seus diários, dá para entender por quê. Ele tinha medo que o casamento com ela destruísse a única coisa que tornava a sua vida suportável, que era a solidão, porque ele acreditava que a solidão fosse uma condição necessária para sua escrita. Então ele achava que se ele tivesse uma vida doméstica normal com uma esposa, ele não conseguiria de madrugada ficar sozinho para escrever e produzir. E ao mesmo tempo, ele sabia que essa recusa de se casar, de ter uma família, de ter uma vida normal, era exatamente o que o pai dele tinha previsto para ele, porque o seu pai dizia que Franz nunca seria capaz de se casar. E essa sensação de impotência, de querer uma vida que ele não conseguia atingir e de ser também o próprio obstáculo para sua felicidade, é algo que também aparece de formas diferentes em muitas das suas histórias. Então, os seus personagens são aquelas pessoas que nunca conseguem atingir o que eles querem, nunca conseguem atravessar algum obstáculo e passam a vida inteira diante de um objetivo que eles não conseguem alcançar. Ele trocou cartas também com outras mulheres por quem ele esteve apaixonado. Uma delas foi a tradutora Milena Jesenská, e a gente já falou sobre as cartas super românticas e angustiantes que ele escrevia para ela em um outro vídeo aqui no canal, sobre as cartas mais famosas da literatura. E eu recomendo que você assista caso você se interesse por esse tema. No verão de 1917, Kafka sofreu uma hemorragia pulmonar. O diagnóstico foi tuberculose. Para muitos escritores daquela época, a tuberculose tinha uma aura quase romântica. Era a doença do artista sensível, do gênio que vai se consumindo aos poucos. Mas para Kafka não era nada disso. Ele percebia essa doença de um jeito completamente único. Era a manifestação física de uma fratura que já existia antes. Como se o corpo dele tivesse finalmente encontrado uma linguagem para dizer o que a mente dele já vinha dizendo há anos. Então ele escreveu sobre essa doença, principalmente em cartas, dizendo que ele não entendia como ele poderia curar a doença do seu pulmão se ele não conseguia estancar o chafariz da doença mental. E em seguida ele acrescenta, com aquele humor desesperado dele, que é tão tipicamente kafkiano, que a tuberculose tinha chegado para ele quase como se fosse uma salvação, porque finalmente havia uma razão médica que todo mundo acreditasse que o seu pai aceitaria para que ele pudesse se afastar das obrigações de trabalho e de casamento. Então, a partir do ano de 1920, Kafka viveu trocando de sanatórios e a tuberculose finalmente atingiu a sua laringe e tornou impossível engolir alimentos. E aí ele chegou a um ponto que ele até pediu ao seu médico uma dose letal de morfina e acusou o médico de assassino se ele se recusasse a aplicar essa morfina. Em 1923, ele conheceu Dora Diamante,
que era uma socialista judia, e os dois partiram juntos para Berlim, mas a inflação da República e o inverno dificultaram a situação deles dois e a saúde de Kafka desabou completamente. Em junho de 1924, ele morreu em um sanatório em Kialing, aos 40 anos, de inanição provocado pela tuberculose na laringe, porque ele não conseguia mais comer. No leito de morte, Kafka tinha deixado instruções muito claras para o seu amigo Max Brod. Ele deveria queimar, destruir todos os seus diários e cartas sem ler até a última página. Mas, como a gente sabe, Max Brod não obedeceu a esse pedido. Ao contrário, né? Ele pegou tudo, organizou tudo, enviou para ser publicado e, quando ele fugiu da Tchecoslováquia, que foi ocupada pelos nazistas em 1939, ele levou esses manuscritos em uma mala. E é graças a essa famosa desobediência que a gente pode ler Kafka hoje. Agora que a gente já viu um panorama sobre a vida dele, vamos olhar para a obra de Kafka. E o primeiro ponto importante é a gente entender qual que é o tom dele, porque existe um equívoco muito comum sobre o tom de Kafka. Quando as pessoas pensam no nome de Kafka e nos seus livros, nas suas obras, é muito comum a gente imaginar um escritor angustiado, de uma leitura sofrida, pesada, difícil. Só que essa é uma imagem incompleta e, em alguns aspectos, é até o oposto do que acontecia nas leituras em voz alta que Kafka fazia para os seus amigos. Max Brod conta que, quando Kafka lia os rascunhos de O Processo, de A Metamorfose, em voz alta para os seus amigos, ele ficava sem ar de tanto rir. Ele tinha realmente que parar, respirar e continuar tentando conter aquele riso para conseguir terminar a leitura. Mas as histórias dele não têm piadas, obviamente, engraçadas. O humor está em tentar encontrar o absurdo no nosso cotidiano, em enxergar como os processos, as burocracias que a gente está tão acostumado a fazer que a gente faz no automático, sem questionar. E quando a gente para prestar atenção, só resta dar risada daquela situação absurda. Então agora vamos olhar para 5 obras de Kafka que ilustram muito bem o adjetivo kafkiano. A Metamorfose é provavelmente o texto mais famoso de Kafka e com razão. Além de tratar de um tema meio chocante, né? Essa história concentra em poucas páginas tudo o que é mais característico do universo de Kafka. Você provavelmente já conhece o argumento inicial, né? Gregor Samsa acorda um dia e ele percebe que ele se transformou em um inseto. Essa é uma situação fantástica e é completamente impossível de acontecer na vida real. Só que Kafka não está interessado aqui em explicar como que isso aconteceu, essa transformação. O que interessa para Kafka é mostrar como que as pessoas reagem a isso. E é aí que essa história se torna muito realista. Diante desse acontecimento absurdo, o chefe de Gregor, a família de Gregor, continuam preocupados com o trabalho, com dinheiro e com problemas práticos da casa, ao invés de se horrorizar com aquela situação. Ninguém grita de horror, ninguém desmaia. O gerente, por exemplo, quando ele chega na casa, ele tá muito incomodado com o fato de que Gregor tá atrasado para o trabalho. Ele tá mais incomodado com esse atraso do que com o que pode realmente estar acontecendo com o funcionário dele. A família, depois do susto inicial, começa já a se perguntar: quem que vai trabalhar agora que o Gregor não pode mais sustentar todo mundo? Quem que vai alugar o quarto vago? Ou seja, o sentimento e o pensamento das pessoas que deveriam se importar com ele é extremamente prático. Ninguém passa muito tempo se perguntando como que aquilo aconteceu, porque a intenção não é entender o sentido daquilo, é se adaptar às novas circunstâncias. E isso revela uma coisa que é até mais perturbadora do que a transformação em si. Aquela família nunca se relacionou com Gregor enquanto pessoa, enquanto interioridade, enquanto alguém que tinha desejos e medos próprios. Eles se relacionavam com a função que ele cumpria. Então, quando essa função desaparece, aquela identidade também desaparece, porque a humanidade de Gregor era reduzida à sua utilidade. Então, não tem um grande sentimento de luto pela pessoa que não está lá, não tem um plano de como reverter aquela situação. Ao invés disso, todo mundo está preocupado apenas com o problema prático de como que eles vão sustentar aquela casa sem o Gregor. A irmã dele, que no começo é a única pessoa que cuida dele, leva comida, limpa o quarto dele, ela é também a primeira a dizer, lá no fim da história, que aquilo ali precisa ir embora, porque ela já nem reconhece mais o próprio irmão naquele inseto. Gregor passa a sua vida inteira sustentando a casa, pagando as dívidas do pai, garantindo o conforto dos seus pais e da sua irmã, mas no momento em que ele deixa de produzir, ele deixa de ser filho.
ele deixa de ser irmão, ele vira um problema. Ele vira um quarto que precisa ser limpo, uma boca que ainda precisa comer, mas que não contribui mais com nada. Apesar de escrever uma história sobre um inseto nojento, o que causa realmente horror nessa história nem é esse inseto, é a naturalidade com que o amor da família se mostra condicional. Condicional ao salário, à função e à utilidade de Gregor. E é isso que torna essa história impossível de esquecer. O que assusta a gente não é o monstro, é o reconhecimento de que qualquer pessoa pode se tornar dispensável aos olhos de quem mais deveria amá-la se ela não for reconhecidamente útil de alguma forma. Essa é uma história curta e até simples, né? Não existem dezenas de personagens ou de arcos narrativos, mas ela pode ser interpretada de várias formas como metáforas para diferentes tipos de sofrimento, que não precisam ter nada a ver com realmente virar um inseto de verdade. Dá pra gente ler também como uma metáfora para depressão ou para outros tipos de colapsos psíquicos que tornem alguém irreconhecível aos olhos dos outros e também aos próprios olhos, né? Porque o Gregor continua pensando como um ser humano, ele continua amando a sua família, ele tem as suas memórias, mas ele não consegue mais se comunicar do jeito que as pessoas esperam dele. E isso é o suficiente para que as pessoas nem enxerguem mais ele como ser humano. Então a gente também pode interpretar como uma metáfora para problemas na comunicação. E também dá pra gente interpretar essa história como uma metáfora sobre o próprio Kafka, um filho que nunca se sentiu plenamente reconhecido pelo próprio pai, que sempre se sentiu estigmatizado, sempre teve a sensação de que o seu valor era medido pela sua capacidade de cumprir expectativas alheias, né? E talvez ele tenha escrito tudo isso um pouco interpretando o próprio sentimento que ele tinha sobre o seu pai e sobre não se sentir pertencente naquela família. Nenhuma dessas leituras anula a outra. Os textos de Kafka suportam múltiplas camadas de interpretação ao mesmo tempo, né? Sem que nenhuma precisa ser elegida vencedora, porque todas elas falam sobre uma condição existencial que se repete em situações muito diferentes da vida real. Agora eu quero falar sobre um dos textos que o próprio Kafka considerava um dos seus melhores. A Sentença, que foi escrito em uma única noite, em 1912. A história é a seguinte: um jovem chamado Georg Bendemann tem uma conversa com o seu pai idoso e, de repente, no meio da conversa, o seu pai o condena à morte por afogamento. Georg sai correndo e se joga no rio. É claro que a gente logo pensa no relacionamento de Kafka com seu pai, quando a gente acaba de ler esse texto. É como se essa história fosse uma tentativa de Kafka de traduzir de forma poética o sentimento que o dominava quando ele interagia com seu pai. Quando o pai acusa o filho na história, ele automaticamente leva aquilo como uma condenação. Ele não tenta se defender, ele não tenta apelar, ele simplesmente obedece como se aquela sentença fosse a ordem mais natural do mundo. Agora vamos falar do romance mais importante de Kafka, que é O Processo. Joseph K. acorda na manhã do seu 30º aniversário e ele é informado de que está sendo processado, mas ele pode continuar indo trabalhar, levar a sua vida de forma relativamente normal, ele pode sair de casa. O que ele não pode fazer é saber do que ele está sendo acusado. Então, ele procura entender, ele procura o tribunal onde ele vai ser julgado, mas o tribunal não tem um endereço fixo. Ele procura advogados para trabalhar na sua defesa, mas até os advogados não têm acesso aos autos. A lei que rege aquele processo é inacessível a qualquer pessoa que não pertença àquele sistema, ou seja, é praticamente impossível descobrir o motivo desse processo. No início, Joseph K. reage com indignação e ele até desdenha de tudo aquilo que está acontecendo, mas aos poucos o processo vai ocupando cada vez mais espaço na vida dele. Então, mesmo sem reconhecer a legitimidade daquele tribunal, ele passa a organizar a sua própria vida em torno do processo. E Joseph K. tenta agir de forma correta, ele tenta ser um bom réu em um processo que ele nem sabe qual é. Ele tenta seguir regras que ele nem conhece, mas vai ficando claro que esse é um sistema que se sustenta pela impossibilidade de ser compreendido. Porque já que ninguém sabe direito quem são as autoridades e quais são as leis, não dá para decidir quem está certo, quem está errado e nem o que ele deveria realmente estar fazendo.
E essa é a essência do kafkiano. Então a gente não está falando simplesmente de uma burocracia irritante, do tipo, passei horas num call center e não resolvi nada. É algo muito mais específico. É uma situação onde um sistema existe para perpetuar a si mesmo. Os heróis de Kafka sempre partem de um pressuposto de que eles já são culpados. E eles acabam internalizando essa culpa e tentando se encaixar em um sistema que tem regras que mudam a todo momento. Tem um outro texto de Kafka, chamado Na Colônia Penal, que explora essa mesma temática, mas de uma forma ainda mais brutal. Essa é uma das novelas mais perturbadoras de Kafka. A história se passa em uma colônia penal, onde existe um explorador estrangeiro, que ele é convidado para assistir à execução de um soldado. Aquele homem foi condenado por desobedecer a uma ordem do seu superior. Mas tem um detalhe muito importante. Ele não sabe que ele foi julgado, ele não conhece a sua sentença e ele não teve nenhuma oportunidade de se defender. Quando o explorador pergunta se aquele condenado sabe qual foi a decisão, o oficial responde que não, porque seria inútil falar sobre isso com ele. Segundo ele, aquele prisioneiro vai acabar descobrindo a sentença no próprio corpo. A execução é feita por uma máquina que foi criada para escrever lentamente a lei violada na pele do condenado. Então, durante horas, várias agulhas vão perfurar o corpo da vítima e gravar nele a norma que ele supostamente desrespeitou. No caso daquele soldado, a frase era: honra o teu superior. Então aqui, novamente, nós temos aquela ideia. O condenado não precisa conhecer as regras, nem precisa entender a própria culpa. Basta que alguma autoridade afirme que ele é culpado e ele deve aceitar isso sem questionar. É muito interessante também observar como o oficial que opera a máquina não vê nada de errado no que ele está fazendo. Pelo contrário, ele começa a contar sobre aquele aparelho com muito orgulho, até com uma nostalgia. Para ele, aquele sistema representa uma ordem perfeita, criada pelo antigo comandante da colônia. E o fato da máquina torturar e matar pessoas sem julgamento não é visto por ele como um defeito, e sim como algo que prova a eficiência daquele sistema. Então o oficial realmente acredita que ele está cumprindo corretamente uma tradição, que ele está preservando uma forma superior de justiça. Apesar dele estar participando de algo extremamente violento, por ser um procedimento aprovado por uma autoridade, parece que ele não considera aquilo como uma violência. Essa é mais uma história que questiona também a humanidade das pessoas, porque ser humano é você pensar, sentir, julgar, ter opiniões próprias, escolher, mas aquele oficial renuncia a tudo isso para só seguir regras e obedecer. A gente consegue perceber que a maioria das histórias de Kafka sempre tratam de um condenado ou uma vítima que não se reconhece exatamente como vítima, que tenta questionar, mas não sabe exatamente como, e sempre existe também uma autoridade ou um sistema que o vitimiza, sem explicar exatamente qual é a sua culpa. Agora eu quero falar sobre o último romance em que Kafka trabalhou e que trabalha essa mesma temática de outra forma, O Castelo. O personagem principal desse livro só é chamado pela inicial K. E ele chega até uma aldeia dizendo ter sido contratado como agrimensor pelas autoridades do castelo que domina aquela região. O problema é que ninguém consegue confirmar que ele foi de fato contratado. E ele consegue enxergar o castelo no horizonte distante, mas ele nunca consegue chegar até lá. Todas as tentativas que ele tem de falar com alguém que possa reconhecer oficialmente a sua posição acabam passando por labirintos, mensageiros, telefonemas confusos, funcionários que nunca oferecem uma resposta definitiva. Parece ser impossível chegar a uma conclusão. Além de garantir o seu emprego, o K também quer que alguma autoridade confirme que ele tem o direito de estar ali, que existe um lugar para ele naquela comunidade. E por isso esse romance também pode ser lido como uma história sobre pertencimento. K tenta se integrar naquela aldeia, ele estabelece relações com os habitantes, ele se envolve nos conflitos locais, mas ele continua sendo tratado por todos como alguém de fora, como um estranho. Apesar do castelo nunca ter realmente uma participação ativa no enredo, os próprios moradores daquela aldeia contribuem para manter aquela autoridade presente. Então, eles vão falar do castelo com muito respeito, com medo. Eles tentam interpretar as decisões do castelo, mesmo que ninguém compreenda realmente como aquela autoridade funciona, eles mudam as próprias vidas. Então,
Então, em vários momentos, as pessoas da aldeia tomam decisões que mudam as suas vidas porque elas acreditam que isso é o que o castelo quer. O castelo quer que elas ajam de uma certa forma. Então, elas estão sempre tentando estar nas graças daquela autoridade que elas não compreendem. Kafka não concluiu esse livro, então a busca de K permanece interrompida. Mas ainda assim, essa é uma história extremamente intrigante, daquelas que ficam martelando na sua cabeça por semanas depois que você acaba de ler. E como eu disse, é uma história que fala muito sobre pertencimento, porque a gente percebe esse desejo angustiante de K de pertencer àquele lugar e também de que alguma autoridade oficialize que ele tem direito de estar ali. E aí a gente pode interpretar essa história de várias formas. A gente pode pensar que está falando sobre o povo judaico, que também é um povo que busca o seu lugar no mundo, que busca o direito de existir. A gente também pode estar falando, por exemplo, sobre a experiência moderna, de tentar perceber o seu lugar no mundo, entender em uma sociedade que parece não criar espaço mais para ninguém, uma cultura completamente confusa e angustiante. Tá, agora que a gente já falou um pouco sobre algumas histórias de Kafka, vamos pensar novamente o que realmente significa o termo kafkiano, porque muitas vezes esse termo é usado de forma banal, sem estar descrevendo algo que realmente é kafkiano. Uma situação genuinamente kafkiana envolve alguns aspectos específicos. Primeiro, um sistema ou uma instituição que funciona com uma lógica própria, interna e que não precisa fazer sentido para ninguém de fora e que não se preocupa também em se explicar. Segundo, um indivíduo que está preso dentro desse sistema sem entender as regras, sem conseguir encontrar a saída e que acaba quase inevitavelmente internalizando a culpa, acreditando que realmente o problema é ela e não o sistema. E terceiro, a passividade resignada do sujeito, que é encurralado e que, em vez de questionar aquela estrutura, tenta se adaptar a ela. Então, por exemplo, quando uma plataforma bloqueia a sua conta por atividade suspeita e exige que você entre na própria conta bloqueada para provar que é você, isso é kafkiano. Quando uma empresa exige experiência profissional para oferecer um estágio cuja finalidade declarada é justamente proporcionar a primeira experiência profissional, isso é kafkiano. Quando um paciente precisa da autorização do plano de saúde para realizar um exame, mas o plano só concede autorização depois que o médico apresentar o resultado do próprio exame, isso é kafkiano. Ou quando um estrangeiro tenta ter um visto e ele descobre que para conseguir o documento A, ele precisa antes do documento B, que por sua vez só é emitido mediante a apresentação do documento A, isso é kafkiano. O kafkiano acontece quando a pessoa se vê presa em um sistema absurdo, criado pelo Estado ou por alguma instituição, e a pessoa já nem tenta mais questionar porque ela aprendeu que isso não vai adiantar nada. E o que torna Kafka extraordinário é que ele descreveu esse mecanismo com uma precisão absurda em 1915, em 1925, décadas antes que a gente tivesse linguagem sociológica o suficiente para nomear aquilo que ele estava descrevendo. Kafka morreu em 1924, considerado ainda obscuro para o grande público, e hoje, 100 anos depois, ele é um dos autores mais estudados, mais traduzidos, mais citados do mundo. E se a gente parar para pensar, o mundo que Kafka descreveu não parou de crescer, não parou de existir. As máquinas burocráticas que ele registrou, com formulários indecifráveis, com transferências intermináveis de departamento, de sistema que se perpetua, não diminuíram com o tempo. Elas se sofisticaram. Os tribunais do século XXI não são mais invisíveis. O sistema que decide se você consegue crédito, se você vai passar na fronteira, se o seu perfil vai ser aceito ou rejeitado, continua existindo com a mesma lógica dos corredores de um processo e com a mesma indiferença à sua história pessoal. E Kafka cria personagens com os quais é muito fácil a gente se identificar. Eles são pessoas que se sentem fundamentalmente inadequadas para existir, que acordam todo dia com uma sensação vaga de que erraram em alguma coisa que eles não sabem exatamente o que é e que tentam se comportar corretamente em um mundo cujas regras nunca foram claramente comunicadas. E a gente até sente vontade de rir quando a gente se reconhece nessa estrutura absurda demais para ser real. E talvez seja por isso que quando Max Brod abriu aquela mala cheia de manuscritos que deveriam ter sido destruídos, ele entendeu que ele estava carregando algo muito precioso, escrito em alemão, em uma
cidade entre mundos, por um homem que nunca se sentiu inteiramente em lugar nenhum e que por isso conseguiu ver com uma clareza bem dolorosa o que acontece com todos nós quando o sistema não nos reconhece, quando a porta permanece fechada, quando a sentença chega antes da acusação. Me conta nos comentários o que você já leu de Kafka e se você também tem aquela sensação de que às vezes a vida é um pouco kafkiana demais. Boa leitura e até o próximo vídeo.